do Sul foi considerado o principal polo disseminador de mutações do coronavírus no mundo. Esse trabalho ele foi feito por 6 cientistas brasileiros e foi divulgado no periódico Viruses. Os pesquisadores avaliaram 5 regiões brasileiras entre março do ano passado e junho desse ano e compararam com o resto do mundo. E aí eles constataram que o Brasil tem uma nova linhagem de mutação que foi achada a cada 278 amostras. E na Europa, só para a gente ter a comparação, uma a cada 46 amostras. E no Brasil, uma a cada 276 amostras. Esse é o nosso assunto principal, inclusive na Home. Coloca para mim aqui a matéria na Home para a gente ver. Olha aqui, está aqui a matéria completa, trazendo todos os detalhes desse artigo científico e desses estudos. Mas eu quero saber isso, claro, com o nosso colunista de saúde aqui do UOL, o Gustavo Cabral, já está conosco, não está? Olá, professor Cabral. Bom dia para você. Bom dia. Deixa eu entender essa história. Por que o Brasil ele é o polo de mutação do coronavírus? Explica isso pra gente. Não tem muita novidade não, tá, Fabíola? Eu vou explicar o porquê e vou fazer só um retornozinho. Você lembra por que nós nos tornamos o, o polo atrativo para fazer testes de vacinas na fase 3? Você lembra que nós, aqui foi o polo, aqui era o ambiente perfeito, porque nós simplesmente nos tornamos a cobaia perfeita para a dispersão do vírus. Consequentemente, é o ambiente perfeito para fazer testes da vacina na fase 3, porque a gente precisa, entre aspas, que as pessoas infectem. Isso, consequentemente, demonstrou o descontrole total do controle da circulação do vírus. Ou seja, quanto mais circula o vírus, mais o vírus gera mutações que podem gerar novas variantes. Aí é onde entra essa situação agora. Esse é o ambiente. Como nós nunca, nenhum ponto, nenhum momento da pandemia, nós fomos cruciais. Nós tivemos um programa de controle da dispersão do vírus. Como nós não tivemos nenhum momento um trabalho de força, de formação de comitês científicos para controlar a dispersão do vírus, o resultado seria esse. Não poderia ser diferente. Isso é muito maluco, né? E aí a gente se sente responsável, porque, quer dizer, isso Total, significa. Oi, total, né? total. Cada um Assim, a de nós. responsabilidade é totalmente nossa. Sem Assim, essa coisa. máscara, sem isolamento. E aí, E a vacinação chegou por último. e aí, aí querendo fazer uma ligação, o que que isso tem a ver com a variante Delta e de repente ela não ter sido tão forte no Brasil, pelo menos até o momento, né? Quer dizer, a gente tem muito da variante Delta aí, mas não aumentou o número de casos, de internações e de mortes. Tá todo mundo nessa expectativa que isso possa acontecer. Somos mais resistentes, talvez, à variante Delta ou não? Nada a ver com isso, né? Não, Ele fez não. uma Nós temos cara, dois não. fatores. Não, não. Nós temos dois fatores importantes aí. Um é que a P1 se tornou dominante, tá? A variante brasileira se tornou dominante. Então, assim, a Delta vai competir com essa, que também tem capacidade de dispersão muito grande. E outra é o crescimento exponencial da vacinação, que graças a Deus a gente está seguindo relativamente bem. Então, tem esses dois fatores. Apesar das ações governamentais, sociais, favorecer o vírus, nós temos essa questão. A vacinação que está indo relativamente bem, crescendo, e o outro fator é que a P1 espalhou já loucamente. Então, está uma certa disputa entre os vírus para ver quem ocupa mais espaço. Qual a vantagem da Delta e a possibilidade dela conseguir um espaço para os próximos meses? É que essas ações, por exemplo, desse lá de 7 de setembro, por exemplo, pode ter favorecido a dispersão muito incisiva, muito forte dessa nova variante. Por quê? Porque a maioria das pessoas tomaram apenas uma dose da vacina, não as duas doses. E essa variante, a Delta, ela tem uma capacidade muito grande de dispersar mesmo em pessoas vacinadas e diminuir a eficácia da vacina com uma dose apenas. Então, assim, os próximos passos, tá? O próximo mês, por exemplo, vai ser um mês muito crucial. A gente está bem numa linha tênue
entre a gente controlar a pandemia ou a gente poder voltar para um caos. Essa é a realidade. Se espera que a gente que não aconteça isso, tá? Mas a gente está Uhum. bem nessa linha tênue. Bem assim, nesse meio termos, vamos, o que é que vai acontecer. Mas a P1, ela se dispersou loucamente já. E tem os pontos, Fabiola, de mutação que eles são muito parecidos. Os pontos de mutação do vírus que eles se repetem entre as variantes. Tá? Isso dá algumas capacidades para ela. Uhum. Aqui no Brasil, por exemplo, a variante local já está, inclusive, tendo uma mutação adicional, que aí já vai competir também com a Delta. Isso é um tipo de competição que nós não queremos, claro, né? Não, falando em competição, né, a briga da vacinação pelos estados e municípios. Segue a briga entre São Paulo e o Ministério da Saúde, porque aqui tem atraso da entrega da AstraZeneca. Inclusive, o governador fala que vai acionar o Supremo Tribunal Federal se não receber até quarta-feira, até amanhã, as doses da AstraZeneca. E aí tem vários pontos, né? O ministro da Saúde, ele falou que não é responsabilidade do Ministério da Saúde esse atraso, e sim do governo de São Paulo, que está antecipando, que não está respeitando o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Ele tem razão nesse sentido, o Tem, ministro Marcelo Queiroga? tem sim. Olha, Fabiola, falar que o governo federal é incompetente é a mesma coisa de falar que nós precisamos beber água, tá? Isso é tácito. A questão é, nós não podemos brincar com a população. E essa disputa entre estados para ver qual estado vacina mais, antecipando utilizando a D2, né, que as vacinas seriam para dose 2, para dose 1, que é para aumentar o número de vacinados, quando chega o momento de ter a segunda dose, falta. É isso que acontece. E esses programas de imunização estaduais, que aí chama a responsabilidade para si, faz a gente perder o que nós temos de melhor, que é o Programa Nacional de Imunização. Esse é o grande problema. Esses programas estaduais, eles não podem fugir da linha de vacinação nacional, porque aí Uhum. perde o desequilíbrio, perde o equilíbrio, perde a equidade. Então, essas ações do governo estadual é um pouco fora do comum. Tá? E aí entra na questão política, vai sobrar para quem? Para a sociedade, porque na hora que procurar a segunda dose, não tem. E nós fazemos tantas campanhas para que tenha a segunda dose, quando as pessoas vão procurar, não tem. E aí? Isso também é responsabilidade do governo estadual, não tenho dúvida disso.